assentados ao redor do fogo da presença, amor do Pai. Boa noite, paz seja com todos. Bem-vindos a mais um dia, o segundo dia do nosso devocional. Bem-vinda, Renata, ao segundo dia do nosso devocional da Conferência Profética Avante, que vai estar acontecendo no dia 29 e 30 deste mês de novembro e 1º de dezembro, com Ceia do Senhor no encerramento da conferência desse ano. Vocês estão ouvindo aí? A música de hoje é Lugar da Habitação. Lugar da Habitação é a música indicada de hoje. Vai lá ouvir. Depois do grupo da igreja eu mando. Com certeza vai ser uma noite da presença, uma noite de ensino, né? E ontem foi poderoso. Como você que entrou ontem, o que você achou? O que você sentiu? Hoje a gente vai fazer mais cedo, porque amanhã eu levanto bem mais cedo para trabalhar. Eu preciso me preparar, descansar. Mas vamos lá, vamos começar o nosso estudo de hoje. Deixa eu abaixar um pouco a música aqui. Então vamos começar o nosso devocional, o segundo dia do devocional da Conferência Profética Avante. Vamos orar? Estamos todos aqui, Douglas, Davi, amém, glória a Deus. Senhor, obrigado por este tempo onde nós vamos aprender, crescer, amadurecer e nos preparar o nosso coração, preparar a nossa alma, preparar o nosso espírito para os dias da conferência, Senhor, que estão vindo aí. Você venha nos cobrir, abrir o nosso entendimento, em nome de Jesus, fala conosco. Bom, ontem nós começamos Romanos 1. Agora a gente vai terminar o Romanos 1, porque ontem não deu tempo de terminar o Romanos 1. São só meia hora de live. E vamos começar o Romanos 2. São 21 dias, então dá pra gente ler, porque o livro de Romanos ele é curto, né? Então vamos lá. Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça. O apóstolo Paulo já começa dando essa pedrada, né? Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Mano, isso é forte. Glória a Deus, Renato. Romanos 1. Olha isso. Pois desde a criação do mundo, desde lá de Gênesis, até hoje, os nossos dias de hoje, né? Os atributos invisíveis de Deus são revelados. São claramente revelados e sendo compreendidos por meio das coisas criadas. O que seriam os atributos invisíveis de Deus? Né? Quer ver? Contra impiedade, verdade e injustiça. Vamos lá. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto. O que ele está querendo dizer? Está aparente. O que Deus tem reservado para você, o que Deus tem programado para você e o que Deus tem feito com que você acesse, já está aí nos teus olhos. Sabe? E mais, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Os atributos invisíveis de Deus. Querido, guarda isso no seu coração. Tudo o que Deus tinha para revelar para nós, Ele já revelou. Nós precisamos nos posicionar e nos colocar à disposição do Espírito para que Ele transforme a nossa mente, para que Ele transforme nossos pensamentos, para que Ele transforme o nosso coração, a fim de que a glória dele se manifeste em nossas vidas. Porque desde a criação do mundo, se você olha para a natureza, se você olha para uma família, se você olha para uma reconciliação, se você olha para a tua casa, sabe qual é o nosso problema? A gente não consegue ver Deus na nossa própria casa. A gente quer ver Deus no irmão,
que a gente encontra na igreja, a gente quer ver Deus na pregação do pastor, a gente quer ver Deus na oração do missionário, a gente quer ver Deus na revelação, mas a gente não consegue ver Deus na nossa própria casa. Nós não conseguimos olhar para os nossos cônjuges, nós não conseguimos olhar para os nossos filhos e ver a manifestação dos atributos invisíveis de Deus nos nossos familiares. Ei, querido, se você quer revelação, comece a buscar revelação dentro da tua casa e comece a pedir para que o Espírito de Deus, através dos seus atributos invisíveis, se revele sobre a sua vida. Busque Deus na igreja, busque Deus sim nas pregações, nas revelações, mas procure Deus dentro da sua casa. Faz da sua casa um altar de adoração. Faz da sua casa um lugar onde a presença de Deus está. Transforma a tua casa no átrio, no Santo dos Santos e no santíssimo lugar, para que a glória de Deus entre sobre a sua vida. Sabe qual é o problema? A gente quer chegar na igreja e sentir a glória de Deus quando nós não saímos de casa preparado para a glória de Deus. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Começa a falar: Senhor, eu quero te enxergar num dia frio, eu quero te enxergar nessa chuva, eu quero te enxergar nesse sol quente, eu quero te enxergar nesse silêncio da manhã, eu quero te enxergar dentro da minha casa. Enxergar Deus na igreja, enxergar Deus no pastor, enxergar Deus no líder, isso é esperado. Agora, enxergar Deus nas coisas simples da nossa família, na fala do nosso filho, no olhar do nosso cônjuge, na comunhão do sentar à mesa para comer, na comunhão do sentar à mesa para tomar um café. Ver Deus aí é que é difícil. É muito difícil, né? Vamos lá. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, a gente já leu isso, né? 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificam como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Ei, querido, olha o que Deus está falando aqui. Eu me revelei a você, eu me revelei à sua família, eu curei, eu libertei, eu fiz promessa, mas mesmo assim você deixou com que o seu coração abandonasse essa fé. Você deixou que o seu coração não levasse em consideração quem era Deus na sua vida. Você não deixou: ah, pastor, mas eu estou passando por prova. Ah, pastor, mas eu estou passando por luta. Gente, me apresenta alguém que não está passando. Mas quando nós paramos para perceber Deus, sabe, faz isso um dia na tua casa. Ao invés de você reclamar pelo que está dando errado, ao invés de você chorar pela conta, ao invés de você reclamar porque final de ano já tem muito gasto, começa a ver Deus te dando saúde. Começa a ver Deus agindo sobre a tua família. Começa a ver Deus te dando livramento. Começa a ver Deus dentro da sua família se manifestando de maneira sobrenatural. Nós perdemos a presença comum de Deus. E aqui ele fala: dizendo-se sábios, tornam-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaro, quadrúpedes e répteis. O Senhor está falando da idolatria. Esse é o problema do crente. O crente critica os católicos, porque os católicos têm imagem de escultura, mas nós endeusamos líderes, nós endeusamos o nosso problema, nós endeusamos o nosso filho, nós endeusamos o nosso cônjuge, nós endeusamos a nossa dor. Quando uma dor te impede de ir para a igreja, quando uma crise te impede de buscar Deus, quando uma situação que parece que Deus não quer resolver se piora, o que você faz? Você questiona, você murmura. Ele está dizendo: deixaram a glória do Deus imortal para fazer imagens segundo a semelhança de homens mortais. Ei, enquanto você não tirar os ídolos da tua casa, a tua família não vai prosperar. Enquanto você não parar de tratar seu marido como um ídolo, a tua esposa como um ídolo, como seu filho como um ídolo. Não, é a minha vida. Não, a tua vida é Jesus. Teu filho é precioso, teu marido é precioso, tua esposa é preciosa, mas a tua vida é Jesus. Jesus precisa ser o centro da tua vida. Jesus precisa ser o centro dos teus desejos. Jesus precisa ser o centro das tuas vontades. Jesus precisa ser o centro do teu coração. O que você ganha, o que você deixa de ganhar, não deve estar à frente de Deus.
E ele continua: por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do corpo entre si. É isso que Deus faz. Ai, Deus, por que o Senhor não me impediu de fazer o pecado? Porque Ele nos entrega as nossas próprias paixões. Ó Deus, por que o Senhor não me impediu de passar por essa situação? Porque Deus nos entrega as nossas próprias paixões. Querido, toma cuidado. Se você está fazendo tudo errado e Deus não está falando nada, é porque Deus te entregou as suas próprias paixões. É porque Deus já falou, Deus já fez, Deus já ministrou, Deus já usou, Deus já fez de tudo. E viu que você não quer, então Ele falou assim: eu te entrego as suas próprias paixões. Depois é só consequência. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus nos entregou as paixões vergonhosas. Eu falo, todas as vezes que eu parei de orar, o Senhor me permitiu estar entregue a paixões vergonhosas. Todas as vezes que eu parei de jejuar, o Senhor me entregou a paixões vergonhosas. E a culpa não é de Deus que viu e não me impediu. A culpa é minha, que me deixei ser levado. Por causa disso, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, se inflamaram de paixão pelos outros. Está falando da prostituição. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens. Receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental Olha isso. Nós estamos na era das doenças mentais, não é isso? Olha o que o apóstolo Paulo já há 2000 anos atrás falava. Romanos, isso, você está com a sua Bíblia aí, ó. Romanos, capítulo 1, versículo 27. Da mesma forma, aqui, 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Ai, pastor, eu vivo com crise. Eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, eu tô com pânico, eu tô com um monte de coisa. A minha mente... Gente, existe sim depressão. Existe sim crise de ansiedade. Mas também existe um Deus que quando Ele tentou falar conosco, Ele não conseguiu, Ele nos entregou a uma condição mental. O texto está falando, a uma disposição mental reprovável. Você quer ter sossego emocional? Você quer ter sossego psicológico? Você quer ter paz de espírito? Entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue o teu coração ao Senhor. Entregue os teus jeitos. Ah, mas eu aprendi desse jeito. Deus não quer saber do jeito que você aprendeu. Deus quer que você aprenda do jeito que Ele está falando. Ah, mas a vida inteira eu fiz dessa forma. Deus não quer saber se você fez dessa forma. Deus quer dizer para você, vai por esse caminho que eu estou querendo que você vá. O texto diz, porque nós abandonamos o conhecimento de Deus e a palavra. Ai, pastor, você tem disposição para ler um livro de romance, de terror, você tem disposição para assistir séries, capítulos e capítulos, você tem disposição para ouvir músicas, horas e horas, mas você não consegue ler um versículo da Bíblia? Por quê? Porque você despreza o conhecimento de Deus. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Tem. Nós temos 24 horas no dia. Será que você não consegue tirar 10 minutos para você ler um capítulo da Bíblia e orar? Consegue, claro que você consegue. Você não quer. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma condição mental. É por isso que tem muita gente cansada mentalmente. É por isso que tem muita gente que vem para a igreja e não melhora. É por isso que tem muita gente que vem para a igreja e não é liberto. Continua mentindo, continua roubando, continua prostituindo, continua fazendo o que não deve. Por quê? Porque Deus nos entregou as suas paixões vergonhosas. E é uma condição mental reprovável. Por quê? Porque abandonaram o conhecimento. O meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. É porque não existe conhecimento? É porque o conhecimento não está disponível? É porque a Bíblia é tão cara que você não consegue comprar uma Bíblia simples? Não, é porque a gente não quer. E foi isso que Deus falou comigo. Pra mim. Gente, eu tô resfriado um pouquinho. Mas vamos lá. 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Ai, meu Deus, por que tudo acontece comigo? Eu faço uma entrevista, não dá certo. Eu entro no emprego, não permaneço. Só mentem pra mim, só me enganam. Por quê? Deus nos entrega as injustiças. Maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, cuidam da vida dos outros.
caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras... isso aqui, gente. Inventam maneiras de praticar o mal. É só eu que estou percebendo que essa geração está assim? Toda hora inventa uma coisa nova para fazer mal para os outros. Toda hora é uma mentira, toda hora é um grupinho, toda hora é uma fofoca, toda hora... Por quê? Porque Deus nos entregou. Ei, querido, não deixa Deus te entregar os seus desejos, não. Você não quer fazer os seus desejos, você não quer fazer a tua vontade. Porque a hora que Deus te entregar para você fazer os teus desejos e as tuas vontades, o bicho vai pegar. Aí a tua família vai pro ralo. Aí teus filhos vão pro ralo. Aí teu casamento vai pro ralo. Aí você vai pro ralo. Eu dou glória a Deus que a misericórdia e a graça de Deus tem sido sobre a minha vida e Ele não tem me deixado viver a vida que eu quero. Porque se Deus deixasse eu fazer o que eu quero, eu já não estava mais na presença dEle. Ai, pastor, não pode falar isso. Querido, aquele que está de pé, cuide para que não caia. O apóstolo Paulo está dizendo isso, porque nós rejeitamos o conhecimento. Gente, as pessoas perderam o temor. Antigamente a gente chegava na igreja, a gente parava na porta, Senhor, obrigado por estar entrando na tua casa. A gente ia ajoelhar e orava pelo menos 10 minutos antes de fazer qualquer coisa. Nós olhávamos para os líderes, para os pastores, como se eles fossem aqui, lá em cima. Nós abaixávamos a cabeça quando o pastor falava. Hoje não tem mais temor. As pessoas chegam atrasadas no culto, querem cumprimentar todo mundo, abraçar todo mundo, falar com todo mundo, e o culto acontecendo. E a palavra diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Agora, gente, vamos para o segundo capítulo, olha isso. Portanto, Romanos 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado, condenando você mesmo naquilo que você julga, visto que você que julga e pratica as mesmas coisas, a hipocrisia. O Senhor nos chama a deixar de ser hipócritas. O Senhor nos chama a deixar de ser hipócritas, fariseus, que não entram e não deixam ninguém entrar, que cobram santidade, que cobram postura, que cobram comportamento, mas a gente não. Não, eu posso porque eu ainda estou recém-convertido, eu posso porque eu voltei agora para a igreja. Não, é hipocrisia que chama. E Deus odeia hipócrita. E Ele continua, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ai, eu não estou na igreja, mas eu sou melhor do que muito crente. Mentira, você é pior. Porque nós falamos de quem está dentro, buscando salvação. Falamos de quem está dentro. Querido, abre os olhos. Se nós não tivermos um coração humilde e falar, Senhor, olha aqui, eu não sou perfeito, mas eu estou buscando a perfeição. Assim como Zaqueu subiu naquela árvore, eu subo espiritualmente nesta árvore e peço, filho de Davi, entra na minha casa, muda a minha história, muda a minha vida, transforma o meu modo de pensar, muda o meu caráter, muda a minha personalidade. Ah não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Está repreendido em nome de Jesus. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. O seu palavreado tem que ser diferente, o seu comportamento tem que ser diferente, o seu olhar tem que ser diferente. Se você, uma mulher passa na rua e você come essa mulher com os olhos, você ainda não se converteu. Nós precisamos mudar e nos submeter à palavra de Deus. Ah não, mas Deus quando me salvou me conhecia quando era desse jeito. Deus sabia, a palavra diz, vem, mas permanecer é uma escolha sua. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Abaixa essa espada. Andou com Jesus 3 anos e meio e no momento em que ele devia mostrar o cristianismo dele, ele não deu um bom testemunho. E isso acontece com muitos nós crentes. O crente brasileiro é um povo folgado. O crente brasileiro é um povo preguiçoso. O crente brasileiro é um povo mentiroso, hipócrita. Porque é muito confortável para nós. Nós podemos expressar nossa fé, nós podemos comprar nossa Bíblia, podemos usar a roupa da igreja, do congresso, e mesmo assim nós não damos testemunho. Tem mais. Versículo 4 do capítulo 2. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Pastor, eu não consigo me arrepender. Por quê? Porque você não quer se arrepender.
e porque você despreza a bondade de Deus. Irmãos, eu rogo a todos nós, eu falo por mim também, nós precisamos entender o que é a bondade de Deus, o que é esse favor imerecido de Deus, o que é essa graça de Deus, que todos os dias nos levanta, e mesmo que nós não somos merecedores, Ele olha para nós e fala, eu te amo. Eu queria entender que amor é esse de Deus por nós. Porque a palavra... Aqui, ó, o apóstolo... Desculpa. Vocês desprezam a bondade, a tolerância e a paciência de Deus. E olha o que ele diz no versículo 5. Contudo, por causa da teimosia do seu coração obstinado, você está acumulando a ira de Deus. Sabe, gente, não caia na mão de Deus quando Ele estiver irado. Cair na mão de Deus é bom, é melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens, é verdade. Mas se Deus tiver ira acumulada contra nós e Ele derramar essa ira, meu filho, não sobra um. Não sobra um. Ai, pastor, mas quando eu fico nervoso, eu esqueço que eu existo. Então você vai começar a lembrar hoje. Ai, pastor, quando eu fico nervoso... Desculpa, gente, estou gripado. Ai, pastor, quando eu fico nervoso, eu xingo mesmo. Mas a Bíblia fala que eu posso me irar, mas eu não posso pecar. Então você vai parar de pecar com a sua boca. Você vai parar de pecar com o seu pensamento. Você vai parar de pecar com a sua ação. Porque você está dando trabalho para Deus, para o teu esposo, para o teu filho, para a tua esposa, para a tua filha. Ai, pastor, mas ser crente não é fácil. Não, não é fácil. Mas se Deus te chamou, Ele sabia que você tinha capacidade de conseguir. Se Deus te chamou, Ele sabia que você tinha capacidade para aguentar. Temos que renunciar, querido. Não tem como estar na igreja e viver uma vida de pecado, de iniquidade. Viver uma vida de hipocrisia. Toma a Santa Ceia no domingo e na segunda toma cerveja. Toma a Santa Ceia no domingo e na segunda acende um cigarro, um charuto. Toma a Santa Ceia no domingo e abraça o irmão, fala a paz do Senhor. Na escola, no trabalho, na rua, xinga todo mundo, amaldiçoa todo mundo. O que é isso? Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 2, versículo 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Olha isso aqui é forte. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E ele continua. Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitaram a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Olha o que Jesus está falando. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, ou nós entendamos, ou a gente entende a bondade de Deus, ou a gente se submete à bondade de Deus, ou a gente se submete à palavra de Deus, a cura, a libertação, as respostas que Ele tem nos dado, ou haverá ira e indignação de Deus sobre nós. Talvez você está passando por uma tribulação aí, por uma provação que não acaba. Por que será? Eu já descobri que algumas coisas que eu sofro no meu corpo são consequências de coisas que eu fiz lá atrás. E Deus ainda foi muito misericordioso comigo, porque a Bíblia fala que a gente paga mesmo. Deus nos perdoa, mas tem consequências. E até quando você vai ficar colhendo consequência? Até quando você vai ficar colhendo dor? Até quando você vai fugir do que Deus tem para você? Até quando você vai delimitar Deus no quadradinho que você determinou e dizer, olha, Deus, é do meu jeito aqui, ou o Senhor faz desse jeito, ou não tem contrato com o Senhor? Vai pagar preço. Olha o que ele fala. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Que bem é esse? Que bem é esse? Que bem será esse que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 13? Vamos lá, agora vamos achar aqui a palavra original de bem. Porque os simples ouvidores da lei, cadê? 2, versículo 13. Isso. 12. Vamos lá. Que bem é esse que a palavra está dizendo?
Assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E a todos que com a lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. É isso mesmo. Ah, já tô lá na frente, né? Cadê? Ah, não, peraí. 10, né? Nossa, pulei, já fui lá pra frente. 10. Que bem é esse que a palavra fala? Praticar o bem. A boa constituição da natureza. Olha, útil, saudável, bom, agradável, amável. Olha o que Deus está falando. Que mais glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Querido, praticar o bem não é dar esmola somente. Não é cuidar do órfão e da viúva somente. Mas é viver uma vida útil diante do Senhor. Se você não serve na igreja, querido, você vai atrofiar. Você não vai ficar saudável, porque a árvore é Cristo e nós somos o ramo. E o que a palavra diz? Todo o ramo que nele não der fruto, tem que dar fruto sim. Ele, corta e joga fora. Então, quando ele está falando do bem, está falando de ser útil, ser saudável, agradável, amável, alegre, excelente, distinto, honesto. Olha isso. É o que Deus gera em nós. Que a partir de hoje fala: Senhor, comece a fazer a sua oração aí no seu lugar. Senhor, eu quero receber o bem do Senhor. Eu quero receber a sua natureza. Eu quero ser útil. Eu quero estar saudável. Eu quero estar bem. Eu quero estar agradável, amável, alegre, feliz. Eu quero ser excelente naquilo que o Senhor me colocar para fazer. Distinto daquilo que os outros esperam. Ser honesto, honrado. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha isso. Pois em Deus, olha aqui, pois em Deus não há parcialidade. Nós usamos, em outras versões está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Olha onde está o contexto da palavra Deus não faz acepção de pessoas. Aqui não está falando sobre salvação. Aqui não está falando sobre bênção. Ai, pastor, Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Paulo está falando do quê? Tanto para julgá-lo e derramar sobre ele a sua ira, quanto para abençoá-lo. Olha, pega isso aí, pega isso aí para a tua vida. Quando o apóstolo Paulo fala Deus não faz acepção de pessoas, ele está falando o seguinte: tanto para aqueles que não observam a palavra de Deus, a justiça e a ira de Deus vai ser terrível. Mas para aqueles que guardam a palavra de Deus, para aqueles que amam a palavra de Deus, a honra, a glória, a paz também virá sobre ele. Porque Deus não faz acepção de pessoas para fazer justiça e para dar honra. Pega essa palavra. Você quer estar em qual lado? Aquele que vai receber a justiça de Deus e a ira? Ou você quer estar do lado daqueles que vão receber a bênção, a honra e a glória de Deus? Deus não vai fazer acepção de pessoas. Todos vão sofrer. Sejam o bem ou sejam o mal do Senhor. Então você tem que começar a orar: Senhor, como diz a tua palavra lá em Romanos 2,11, o Senhor não faz acepção de pessoas. Eu tenho me colocado para aprender da tua palavra. Eu tenho me colocado para ouvir a tua palavra. Eu tenho guardado a tua palavra no meu coração. E a tua palavra diz que honra, glória e paz vão estar sobre a minha vida. E eu declaro sobre a tua vida: você está do lado daqueles que receberão honra. Você está do lado daqueles que receberão glória. Você está do lado daqueles que receberão paz. A tua casa, a tua família, as tuas finanças, o teu emprego vão provar da paz, da honra, da glória do Senhor. Você está do lado daqueles que observam a palavra. Você está do lado daqueles que se submetem à palavra. E, portanto, Deus não vai fazer acepção de você. E eu digo mais: você que tem sofrido duras batalhas, que tem orado, tem se posicionado, Deus já está dizendo para você: e da mesma forma que eu estou abençoando o ímpio, eu vou te honrar. Da mesma forma que eu estou guardando o ímpio, eu vou te guardar. Da mesma forma que eu estou prosperando o ímpio, eu vou prosperar sobre a tua vida, porque você tem guardado a minha palavra, porque você tem meditado na minha palavra, porque você tem se submetido à minha palavra, porque você tem honrado a minha palavra. E é uma promessa para aqueles que estão no Senhor, mas haverá glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Qual é o bem aqui? Aquele que é agradável, aquele que é útil, aquele que é honesto, aquele que é bom, aquele que é amável, aquele que é alegre, mesmo passando por tribulações, porque o próprio apóstolo Paulo diz: porque eu não me glorio, porque eu me glorio das minhas tribulações, porque elas produzem perseverança. Glória a Deus.
E aí ele termina aqui, versículo 16. Tudo isso se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo. Não tem outro, é Jesus. Solo Christus. Solo Christus. Somente Cristo. É em Cristo que nós vamos conseguir. É em Cristo que nós vamos permanecer. É em Cristo que nós seremos honrados. É em Cristo que nós seremos elevados às mais altas alturas. E eu termino aqui. Ora, você leva o nome judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova e prova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, e instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Aqui o apóstolo Paulo está falando das pessoas, dos judeus, né, que se apoiavam na lei para dizer que eram descendentes de Abraão, e que os que não eram descendentes de Abraão não tinham direito a essa promessa. O apóstolo Paulo diz assim, continua, né? E então, você que ensina os outros não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Querido, vamos dar exemplo? Vamos dar exemplo, cristão? Que exemplo você tem dado na porta da igreja quando acaba o culto? Que exemplo você tem dado dentro do carro quando você vai para a tua casa? Que exemplo você tem dado no teu trabalho? Que exemplo você tem dado na sua rua? Que exemplo você tem dado no ambiente familiar? Qual é o exemplo que nós temos dado, irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo, aqui ó, você diz que não se deve adulterar e adultera, você detesta ídolos, mas ao mesmo tempo, você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei, pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Mas a palavra de Deus diz, ai daquele que vier a vergonhar o nome do Senhor. Ei, querido, para de envergonhar o nome do Senhor. Nós estamos aqui, esse é o segundo dia desse devocional de 21 dias. Nós estamos aqui nos consagrando, nós estamos aqui meditando para conhecer mais sobre Cristo. E nós precisamos ter o nosso caráter transformado. Não adianta você ouvir uma boa palavra. Ai, hoje o culto a palavra foi poderosa. Hoje a live a palavra foi poderosa. Acaba a live você vai xingar, você vai mentir, você vai enganar, você vai fazer tudo de errado? Adianta? Não adianta. Tem que pôr em prática. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Aí ele fala aqui da circuncisão, né, dos judeus. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou o quê? Incircuncisão. Se aqueles que são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? O apóstolo Paulo está falando sobre a circuncisão, que era cortar a pele do prepúcio dos meninos, né, recém-nascidos. O que ele está dizendo? Nós não vivemos mais sobre a velha aliança. A nossa circuncisão é Cristo. Cristo é a nossa circuncisão. E o apóstolo Paulo fala algo aqui poderoso. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Olha o que ele está falando. Ele está falando para os judeus, né? Vocês que são circuncidados, não adianta vocês querem achar que vocês são superiores àqueles que não são. Cristo é a nossa circuncisão. Inclusive, os que não são circuncidados vão julgar vocês. Aí ele fala, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão que é meramente exterior física. Não. Judeu é quem o é interiormente. E a circuncisão é operada no coração. Ah, meu Deus. E a circuncisão é operada no coração pelo Espírito. Pastor, por que fulano não fica firme na igreja? Porque não teve o coração circuncidado por Jesus. Pastor, por que vira e mexe eu estou querendo desistir da igreja? Porque o seu coração não foi circuncidado por Jesus. Porque quando o seu coração for marcado por Cristo, quando o seu coração for ferido por Cristo, quando o seu coração for realmente apaixonado por Cristo, qualquer pensamento que te faz querer ficar longe de Cristo não vai ter resultado. Eu gosto de uma frase do Martinho Lutero que ele diz o seguinte: eu não posso impedir um pássaro voar sobre a minha cabeça. Martinho Lutero fala isso. Eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. Sabe qual é o nosso problema? A gente tem deixado os pássaros da apostasia, do esfriamento, do adultério,
Nós temos deixado os pássaros da fraqueza. Hoje em dia eu vejo as pessoas supervalorizam a fraqueza. Parece que Deus perdeu a força. Parece que Deus é incapaz. Parece que Deus não tem mais condição para fazer mais nada na nossa vida. Ei, deixa Jesus circuncidar o seu coração. Deixa Jesus ferir teu coração com fome e sede do Espírito. Deixa Jesus ferir teu coração com amor por almas. Deixa Jesus ferir teu coração. Olha isso é muito forte, irmãos. Não é judeu quem o é interiormente. E a circuncisão é operada no coração pelo Espírito. Nós precisamos deixar Jesus fazer uma marca no nosso coração e nos converter dos nossos pecados. Nós precisamos deixar Jesus circuncidar o nosso coração com o verdadeiro evangelho. Nós precisamos deixar Jesus circuncidar o nosso coração com fome, com sede da palavra. Precisamos deixar Jesus circuncidar o nosso coração com uma ferida de amor pelo perdido, mas principalmente por santidade, querido. Eu falei já na escola DNA, o maior atributo do Espírito Santo é a santidade. Não é à toa que o nome dele é Espírito Santo. Deixa Jesus ferir teu coração nessa noite com a ferida de amor verdadeiro. Não amor para ir por culto. Não foguinho de palha para ir por culto. Não foguinho de palha para cantar umas músicas. Não foguinho de palha para ouvir uma palavra. Não. Deixa Jesus ferir teu coração com uma ferida de que se você não orar, você vai se sentir desviado. Se você não jejuar, você vai dizer, Deus, você já se afastou de mim. Porque o seu coração está tão ferido de amor por Jesus que ir ao culto é completar. Gente, ir ao culto não é começo, é fim. É o fim de quem já tem um coração ferido por Jesus em casa. É o fim de quem já tem um coração machucado de amor, de desejo santo. O apóstolo Paulo diz isso. A circuncisão é operada pelo coração e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas para Deus. Eu quero terminar essa live de hoje dizendo, meu querido, nós precisamos clamar. Clame nessa noite. Olha essa palavra de Romanos 2, versículo 29. Senhor, eu não quero ser um fariseu. Eu não quero ser, Senhor, um crente mentiroso, falso, hipócrita. Mas eu quero ter o meu coração circuncidado de amor, circuncidado de desejo santo, circuncidado de verdade, circuncidado, meu Deus, por Ti. Que eu durma, que eu acorde, que eu vá trabalhar, que eu almoce, que eu fale com pessoas, que eu viva uma vida circuncidado de amor, que o meu coração seja ferido por Cristo e que não precise esperar perseguição para eu ser questionado. Que eu tenho orgulho de apanhar por Ti. Que eu tenho orgulho de dizer, eu entrei na igreja hoje 7 horas da noite e saí às 10 porque a glória de Deus me pegou e eu não queria ir para outro lugar. Nós dizemos que temos o coração ferido por Jesus, mas quando acaba o culto, o que nós falamos? É pizza ou é esfirra? Que coração ferido é esse que nós temos, que nós não conseguimos chegar no culto? O culto começa às 6h30, a gente chega às 6h40. Pede para fazer um propósito de oração de 21 dias. A gente não consegue porque eu estou fraco, porque eu estou desanimado, porque a luta está grande. Não, querido. Pede para Jesus. Jesus, fere. Fere o meu coração porque eu quero deixar de ser hipócrita hoje. Fere o meu coração porque eu quero conhecer. Fere o meu coração porque eu quero me relacionar. Fere o meu coração porque eu quero viver o verdadeiro cristianismo. O cristianismo que me liberta. Fala-se muito de metanoia hoje. As pessoas não estão conseguindo viver o natural com Cristo, querem viver o sobrenatural com Cristo. Não tem como. Vamos orar? Que já acabou. Vamos orar? Gente, conseguimos ler o capítulo 2 hoje. Glória a Deus. Mas eu quero deixar esses 2 pontos. Nós precisamos deixar de ser hipócrita. Segundo ponto. Nós precisamos entender que a bondade de Deus pode também demonstrar que a ira dele está sendo acumulada contra nós. Quem não teme ao Senhor, qual que é a palavra? O que a palavra diz? Quem não te ama ao Senhor, quem não te teme ao Senhor, que seja considerado anátema. Terceiro ponto. Pede para o Senhor, Senhor, circuncida o meu coração. Cria uma ferida de amor. Cria uma ferida de desejo santo e reto diante de Ti. Para que eu deixe esse cristianismo raso. Para que eu deixe esse cristianismo do culto de domingo e viva um relacionamento real, íntimo e sincero com o Senhor.
Vamos orar? Senhor, diante dessa palavra, Senhor, essa é a minha oração. Fere, Senhor. Circuncida o meu coração. Eu quero ser circuncidado, Jesus, no meu coração. Não para cumprir a lei de Moisés, porque a lei de Moisés se resume ao Senhor, mas para te amar de verdade. Para viver longe do pecado. Para viver longe da mentira. Para viver longe da hipocrisia. Para viver longe da apostasia. Senhor, eu não quero ser melhor do que os irmãos, mas eu quero, Senhor, ser exemplo para os meus filhos, para minha esposa, para a igreja que o Senhor tem me dado. Mas acima de tudo, eu quero te amar. Gera em mim, Senhor, o temor do teu nome. E fere o meu coração, assim como está aqui a tua palavra. Faz a circuncisão no meu coração para que eu seja apaixonado, devoto, viciado pelo Senhor. Essa é a minha oração no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Eu espero que Deus tenha falado muito com você. Amanhã, de novo, 9h30. Hoje eu comecei mais cedo, né? Porque tem dias que eu trabalho mais cedo, então eu vou começar mais cedo. Então, até dia 24 de novembro, nós estamos aqui. Serão 21 dias. 21 dias meditando a palavra. Se acabar o livro de Romanos, a gente vai para outro livro. Tá bom? Deus abençoe. Uma ótima noite. E até amanhã, às 9h30. 9h30 não, porque tem escola DNA. Depois da escola DNA, é verdade. Amanhã tem escola DNA. Depois da escola DNA, eu vejo vocês aqui pra gente fazer o nosso devocional. Até mais.